Rapaz, eu sou um caçulinha da banda, né? Quantos anos? Tenho 18 anos. 18. 18 anos. Assim, eu sou filho de Antônio Carlos Gomes Conceição, Dona Joelma Lima Vieira. Minha mãe foi manicure, meu pai vendedor na Feira São Joaquim e outras feiras. E minha história começa a partir do ano de 2004, o ano que eu nasci, né? Meu pai conta que recebeu muitos presentes, brinquedos e tal, mas eu fui me descobrindo com baldes, né? Minha avó conta que eu pegava os baldes, virava os baldes, coisa de criança mesmo, e ficava só assim, ó. Só que eu acho que é de tanto eu dar na barriga de minha mãe, eu ouvir os tambores tocar, né? Assim, foi uma coisa muito natural, né? Não foi nada forçado, meu pai nunca me forçou. E eu acho uma coisa muito engraçada que meu pai, quando eu nasci, meu pai era cantor do Olodum. Só que eu olhava meu pai em casa como meu pai. Eu não olhava meu pai como Tom em Matéria, entendeu? E eu era fã de Bira Jackson. Um beijo. Grande Bira Jackson. Bira. Sempre fui fã, ainda sou. É por causa dele que eu sou músico. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Ele é fantástico. Porque tenho várias histórias com tambor. Tipo, minha mãe falava assim, ó, não pegue o tambor hoje. Porque você vai pro casamento, tem que estar bonitinho, se machucar, vai ficar feio pra foto, tá bom. Minha mãe saiu, pegava o tambor. Era mesmo que dizer, pegue o tambor, né? Entendeu? É minha paixão. Então foi daí que eu comecei, né? Tem um repique até hoje lá. Eu ganhei de Bira. Tudo foi Bira. Todos os meus primeiros instrumentos foi Bira Jackson e meu pai. E minha madrinha que me deu um brinquedo, era um dinossauro verde que tinha teclas. Foi daí que eu comecei a descobrir nota. Por isso que eu tenho esse ouvido meio assim, consigo escutar muitas coisas por causa desse tecladinho que tinha. Começava a cantar. E a capoeira, né, foi meu primeiro instrumento. Eu falo assim, capoeira, porque em geral, né, o birimbau. O meu primeiro instrumento musical, né, além das panelas, dos baldes. Mas instrumento musical mesmo foi... E aí a capoeira já seu pai mesmo, influência Isso. de Tom em Matéria, né? Meu Mestre pai de capoeira, né? né? E eu comecei na capoeira bem miúdo mesmo. E aí fui crescendo. E eu com 5 anos de idade, eu tocava 30 toques de berimbau. De berimbau? 30? Mas eu tocava todos os dias, eu praticava. Isso era uma coisa minha que eu gostava. Meu pai tocava, porém meu pai tocava só pra capoeira e eu estudava em casa, com ele e sozinho, né? E aí foi daí que surgiu minha habilidade pelo berimbau. Só que aí o tempo foi passando, eu fui ficando mais... Na verdade eu entrei no Olodum com 3 anos de idade. Eu fui, como eu era fã, né? E aí fui com 13 anos. 3 anos de idade no Olodum? Isso, 3 anos. Tocava o quê? Eu queria tocar fundo, né? Só que o fundo que Bira tocava era muito pesado. Pra minha idade não tinha como. Não tinha como, aí né? eu tocava esse repiquezinho desse tamanho, mas eu ficava, tipo, fazendo o que ele fazia, né? Jogava pra cima. Tem várias fotos, vídeos, tem várias coisas. Eu jogava pra cima. Eu saí no jornal, vários jornais do Olodum, não me engano. Não lembro. Mas eu saí em várias paradas lá. E aí, fui me descobrindo, né? Crescendo. E aí, fiquei apaixonado pela percussão, assim, do Olodum, da timbalada. Só que eu nunca imaginaria que eu ia ser músico da timbalada. Quando eu fiz 14 anos, recebi uma ligação de Carlinhos, mandando eu ir lá conversar com ele. Aí eu não sabia o que era. Aí eu fui lá conversar. E aí, Carlinhos, como é que tá o senhor? Sua benção e tal? E aí, ele falou, tá preparado? Eu falei... Pra quê, né? Pra quê? O bom que eu já escutava timbalada, minha infância toda, né? Então eu já sabia... Já conhecia o repertório basicamente ali, né? tudo. E aí, foi no dia 20 de novembro de 2018 que eu fui. Aí, eu fiquei timbalada, fui fazendo outros projetos, como a Gui Davi do Gege. Ele te convidou nesse dia, 20 de novembro? Eu fui dia 18, o primeiro ensaio foi dia 20. Foi um dia que eu entrei mesmo. Preparou assim, pro Dia Nacional da Consciência Negra ali, né? Ele não é besta em nada. Essa nada, data aí tá toda pensada, tudo né? Isso aí. Aí eu fui Ele deu esse presente nesse dia, né? Um presentaço, assim, mudou toda a minha vida,
né, musical, experiência, porque eu tinha 14 anos e o resto dos integrantes tinham 30, 40. Você é o caçula. Pra mim foi muito bom esse aprendizado. Você né? é o caçula lá e o caçula daqui também, da banda, caçula né? em todo lugar. Agora eu tô crescendo um pouquinho, não tô ficando mais tão caçula como eu era. Mas aí o tempo foi passando. Na verdade, meu sonho era tocar com Carlinhos e com Ivete. Então eu estudei minha vida toda esses dois artistas assim, fora Djavan, Gilberto Gil, Caetano. Só que eu sempre falo assim, pô, como é que eu vou tocar com esses caras? Eu sou tão novinho, como é que eu vou chegar lá, assim... Quando eu chegar, eu pensava assim, pô, quando eu chegar lá... Velho. Eles vão estar já coroa, não vai estar mais querendo tocar, só que foi pelo contrário. Acho que a idade deu mais ânsia de tocar. E aí o tempo foi passando por vários projetos, né? Tocando em barzinho, várias coisas. E aí chegou um tempo que Carlinhos perguntou de novo, tá preparado novamente? Eu falei, eu acho que eu tô. E aí ele fez o convite de eu tocar com ele na banda dele. Aí estreiei, já tem 3 anos já. Eu fiquei quase 5 anos na Timbalada. E aí rolou. Aí eu fui com o Carlinhos, realizei um sonho de criança, né? De tocar com ele. Logo após, Ivete também. Nunca imaginei que eu ia tocar assim com ela. E aí fiz alguns trabalhos lá com ela, né? E hoje nós temos uma relação boa, assim, de mãe e filho, entendeu? Com o Brau também, de pai e filho, né? E aí, voltando agora para 2022, eu fiz 4 viagens internacionais. E uma delas a orquestra Neugibá, que me presenteou com... não sei nem explicar o que foi isso. Acho que foi Deus mesmo, né? Assim, os orixás abençoaram muito para uma turnê Europa com um solista. Toda a turnê tem um solista, né? Na Europa. Assim, mas a gente vê o que é uma solista de violino, de piano, de violoncelo. E dessa vez foi eu tocando berimbau, né? Fui solista em grandes salas, na Filarmonia de Paris, na Concertgebouw, né? Na Holanda. A gente fez 6 países. Tem que ser na Bahia mesmo, né? Pra ter uma orquestra que tem um solista de berimbau, né? Isso. E aí foi uma peça concorrida, né? Teve todo um processo de concorrência. Aí ganhou aí essa aí que eu toquei, foi a Câmara Musique, né? De Jamberê Cerqueira. E aí a gente rodou a Europa fazendo essa história, né? Que é uma história, assim, de extrema importância, não só para mim, mas para o Brasil, para a Bahia, para Salvador e para a capoeira em geral. Que eu acho que assim é uma superação, porque o berimbau foi um instrumento negado durante marginalizado, séculos, né? marginalizado, durante muito tempo, a capoeira, né? em si foi muitos viam como uma arma, né? Isso. Achava que aquilo ali era para dar porrada. Isso. Às vezes era para ser defesa, era para se claro. defender, os caras se defendiam com o que tinham, que era o instrumento, né? E aí foi de extrema importância, né? E meu papel mesmo foi de trazer essa ancestralidade e inspirar outros jovens, né? A estudar, a ler partitura, a tocar berimbau, a jogar uma capoeira, a cantar, a fazer música. E é o meu papel mesmo, né? E estou hoje aqui caminhando, e Filhos da Bahia foi uma luz, está sendo e será uma luz, né? Que vai trazer muita coisa para os nossos ouvidos, para a nossa mente, para o nosso coração, né? E a gente está aqui trabalhando duro todos os dias, fazendo músicas, indo para lugares, conhecer pessoas, né? Fazendo amizade. E Zay, esse cara aí é sem noção. Rapaz. Sem noção? Esse cara é sem noção. É um cara, na verdade, pelo contrário, com muita noção, né? Que eu entrei na banda como músico. Só que aí eu não sei o que foi que despertou nesse cara, que ele falou, vem cá, fala igual, Brau, você tá preparado? Ele me deu 3 meses. Falou assim, ó, eu quero, vamos supor, quero você em junho preparado para assumir a linha de frente da banda. Eu falei, rapaz, tem que ver, tem que estudar.
Conversei com meu pai falou, rapaz, você tá alinhado, velho. Estude, você tem potencial. Meu pai é um cara que me apoiou muito, me apoia, né? Em todas as coisas que eu faço. E aí surgiu essa oportunidade e hoje eu estou aqui como integrante da banda. Está aí trabalhando muito mesmo. Novidades, várias novidades para vocês. Espero fazer muito mais coisas, né? Inspirar outros jovens, outras crianças, né? E fazer música. Minha vida é música. Pode.